Então, vamos para a nossa quinta aula de leitura crítica, uma aula um pouco mais leve, mais rápida para compensar a última, que foi bem pesada. Nós vamos falar um pouquinho sobre análise de subgrupo em estudos clínicos randomizados. Como que a gente tem que pensar na hora de interpretar esses gráficos que são chamados de gráficos em floresta, forest plot, que eles são muito comuns em estudos clínicos randomizados, tá? Então, eles vão dar a análise de subgrupo que ela tem por objetivo avaliar se o efeito da intervenção ele variou de acordo com diferentes características dos pacientes, como sexo, idade, ou da doença, como estadiamento, escala prognóstica, estratificação de risco. Eles servem para demonstrar a consistência do efeito observado da intervenção na população geral do estudo. Então, esse gráfico em floresta, ele vai ser, então, mostrado no estudo para cada desfecho avaliado. Geralmente, eles demonstram ali, eles publicam o gráfico em floresta do desfecho principal. Também pode ter ali o forest plot dos desfechos secundários também. Tá? Então, aqui a gente tem um exemplo de um forest plot. Esse é o estudo IFM 2009 para mieloma múltiplo, que avaliou o transplante versus VRD sozinho, pacientes com mieloma na primeira linha. E a gente tem aqui os subgrupos que foram escolhidos para esse estudo. Tá? Então, tem o subgrupo idade 18 a 59 anos, o subgrupo idade 60 a 65 anos e assim sucessivamente. Para cada subgrupo, a gente vai ter na frente, então, o número de pacientes que sofreram o evento na frente do número de pacientes total daquele subgrupo para cada braço. Então, por exemplo, aqui no subgrupo idade 60 a 65 anos, nós tivemos 85 eventos em 154 pacientes do braço do transplante versus 72 eventos em 65 pacientes do braço do VRD. E na frente disso, a gente vai ter um símbolo qualquer, que na maioria das vezes é um quadradinho, que vai representar o hazard ratio para aquele subgrupo em específico. Junto a isso, a gente tem uma linha traçada na horizontal que representa o intervalo de confiança para o hazard ratio daquele subgrupo em específico. E eu já consigo observar então aqui que quando eu tenho um intervalo de confiança muito grande, eu já imagino que o tamanho amostral vai ser bem pequenininho. Tá? Então, isso está bem claro aqui neste gráfico. E nesse gráfico eu vou ter embaixo aqui o valor do efeito, o valor da medida do efeito, sendo que está demonstrado pelo valor do hazard ratio, sendo que 1 é o valor do não efeito, e o que a gente vai ter do lado da esquerda aqui, a gente vai ter, então, abaixo do 1 vai ser o valor que favorece a intervenção, acima do 1 vai ser o valor que desfavorece a intervenção, que favorece o controle. E geralmente, né, eu estou falando isso tudo aqui, mas eu tenho uma certeza de que você já teve contato com gráficos em floresta, e eu posso inferir que talvez a sua avaliação de um gráfico em floresta seja muito simplista. Talvez você olhe para isso aqui e você interprete da seguinte forma: se o intervalo de confiança do subgrupo está passando pelo 1, está passando pela linha do não efeito, significa que a intervenção não favoreceu aquele subgrupo. E bola para frente. Né? Só que essa é uma forma muito simples e não é uma forma correta de fazer essa interpretação. Tá? Então, a primeira coisa que eu quero dizer é isso: a observação de que o intervalo de confiança de um subgrupo cruza a linha do não efeito, enquanto de outro subgrupo não cruza, ela não significa que os subgrupos respondem de forma diferente ao tratamento. Eu preciso ter uma metodologia para poder afirmar isso. Então, aqui é o seguinte: para eu afirmar se de fato existe uma diferença no efeito da intervenção entre subgrupos, eu preciso fazer duas análises estatísticas específicas aqui. A primeira é o teste de heterogeneidade. Ele vai avaliar se o efeito do subgrupo difere do efeito na população geral
do estudo. Isso é muito mais fácil de mostrar na prática do que falar, mas eu vou falar mesmo assim, depois a gente vai para a prática. Eu vou traçar uma linha no valor do hazard ratio da população geral do estudo, ali no gráfico em floresta mesmo, e eu vou ver se essa linha vai cruzar o intervalo de confiança de todos os subgrupos. Se cruzar, eu já posso inferir que não teve heterogeneidade e que não teve grande variação do efeito da população geral quando comparado com o efeito de algum subgrupo em específico. Então, eu posso dizer em linhas gerais que favoreceu todo mundo do subgrupo. O teste de interação é um pouco mais dramático. O teste de interação ele precisa ser dado pelo estudo clínico, eu não consigo calcular, o estudo que tem que fazer isso. E o que ele vai avaliar é que se teve uma variação muito significativa do efeito em subgrupos ali de uma mesma categoria. Então, por exemplo, nos subgrupos da categoria idade, então se idade abaixo de 65 diferiu muito de idade acima de 65, eu posso ter um teste de interação positivo e eu vou dar um exemplo aqui do que significa isso. De uma forma geral, essa é uma análise que se propõe a gerar uma hipótese a ser confirmada por um estudo posterior, desenhado para aquele grupo específico, e não ser pauta para eu tomar alguma conduta médica. Aqui eu tenho um exemplo de um teste de interação, interatividade positivo. Tá? O teste de interação positivo é quando eu tenho então uma diferença de efeito entre dois subgrupos de uma mesma categoria. Então, veja, eu não sei exatamente qual que é o efeito aqui, isso aqui é só um exemplo, mas a intervenção ela causou um efeito contrário em sexo masculino e sexo feminino. Tá? Então aqui eu tenho o hazard ratio da população geral do estudo, aqui eu tenho pacientes do sexo feminino tendo um grande benefício e pacientes do sexo masculino tendo um malefício daquela intervenção. O efeito completamente oposto, a intervenção acelerou nos homens e preveniu nas mulheres o desfecho escolhido. Então, quando eu faço o teste de interação, ele vem menor do que 0,05. Um teste de interação menor do que 0,05 significa, então, que o efeito da intervenção diferiu absurdamente entre membros ali de subgrupos de uma mesma categoria. Isso daqui, por isso que eu sempre vou querer que, quando eu obtenha um teste de interação, um estudo clínico randomizado, ele não venha abaixo do que 0,05 para eu demonstrar que não teve um teste de interação positivo e, portanto, não teve essa diferença tão grande do efeito da intervenção em membros de subgrupos de uma mesma categoria. Vamos exemplificar aqui naquele mesmo gráfico em floresta que eu mostrei no primeiro slide, tá? Então, do estudo IFM 2009. Primeira coisa que eu vou fazer então. Eu vou interpretar assim, pacientes né, de tipo de mieloma IgA não teve benefício, ISS3 não teve benefício, e alto risco não teve benefício. E aqui também, acima de 60 e 65 anos não teve benefício, então vamos embora, tchau. Não, não é dessa forma que eu vou interpretar. Primeira coisa que eu faço eu mesmo ali a avaliaçãozinha de heterogeneidade. Eu pego lá no estudo qual foi o hazard ratio. O hazard ratio veio 0,58. E aí eu pego e traço aqui. Tá? Então eu vou traçar aqui, pego a minha reguinha, faço a medidinha, traço a linha aqui, e esse foi o hazard ratio do estudo clínico para a população geral para esse desfecho, tá? Que foi o desfecho de sobrevida livre de progressão. E eu vejo se essa linha cruza o intervalo de confiança de todos os subgrupos. E ela cruza, tá? Então ela cruza, então eu posso dizer que todos os subgrupos obtiveram o efeito. E eu vou ver se o estudo ele me deu o teste de interação, se o teste de interação foi realizado. E foi realizado. E eu não tenho nenhum aqui positivo para cada categoria de subgrupo. Tá? Então, não veio nenhum menor do que 0,05. Então, não tem um teste de interação positivo que demonstraria aquela diferença brutal do efeito da intervenção para cada subgrupo. Tá? Então, isso daqui eu posso então concluir que todos obtiveram o efeito benéfico da intervenção. A intervenção foi boa para todos. Aqui tem um outro exemplo. Esse é o estudo Cassiopeia, que avaliou também para mieloma múltiplo, também na primeira linha, DARA-VTD versus VTD.
Eu observo aqui que tem alguns subgrupos cujo intervalo de confiança ultrapassa a linha do 1, mas não interessa, eu vou traçar a linha do efeito geral da população, faço o testezinho de heterogeneidade e observo que não teve heterogeneidade. Posso chegar à conclusão de que todos os subgrupos se beneficiaram da intervenção. E eu vou lá atrás para saber se ele me deu o teste de interação. No caso aqui, eu não tenho teste de interação. Então, o mais fidedigno que eu chego aqui nesse caso é fazer o teste da heterogeneidade, tá? Beleza. Então, qual a credibilidade da análise de subgrupo? Como que eu penso análise de subgrupo? A primeira coisa que eu tenho que pensar é: o subgrupo foi pré-especificado no protocolo? Qual que é importante de pré-especificar o subgrupo no protocolo? Eu preciso deixar escrito ali quais subgrupos eu vou avaliar para eu não roubar depois. O que que significa roubar depois? Ah, eu determino 10 subgrupos que eu vou avaliar ali durante o meu protocolo de pesquisa, mas eu não obtenho nenhum resultado que eu quero, mas aí eu vou cavando, 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 descubro que em pessoas canhotas a intervenção vai melhor do que em pessoas destras. E aí eu pego e adiciono esse subgrupo depois, em uma análise que a gente chama de exploratória ou post-hoc. Isso não tem efeito estatístico nenhum e prático também nenhum. É só uma forma de hackear a informação para obter algo positivo. Tá? E quando eu estou falando aqui subgrupo pré-especificado no protocolo, ele é diferente de grupo para estratificação de randomização, tá? Só para não confundir uma coisa com a outra. Geralmente o estudo clínico ele escolhe ali dois ou três fatores para eu estratificar a randomização e uns 10 subgrupos para eu fazer a avaliação de subgrupos. São coisas diferentes. O subgrupo tem nada a ver com a randomização do estudo. E aí, depois de pensar isso, não, beleza, esse subgrupo ele foi pré-especificado no protocolo, tá certinho, tá tudo aqui, não inventaram coisa a mais. Segunda coisa, teste de interação foi dado pelo estudo, não tem nenhum lá interação positivo, todos os P são maiores do que 0,005, beleza. Teste de heterogeneidade também é consistente, tá certinho, não teve heterogeneidade, beleza. Terceira coisa, existe plausibilidade biológica nesse subgrupo ou é um subgrupo absolutamente nada a ver, que não faz diferença nenhuma pra gente? Eu vou dar um exemplo disso no final aqui dessa aula. Não, beleza, tem plausibilidade biológica, legal. E eu tenho mais dados na literatura, o efeito foi observado de forma consistente em outros estudos, isso também é importante. Tá? Então veja, análise de subgrupo, ela nunca vai servir para basear a conduta médica. Eu nunca vou olhar e falar, ah, não, então agora eu estou vendo aqui que o melhor hazard ratio do subgrupo foi o paciente de mais de 65 anos, que tem estadio 2 e que é na primeira linha. Então eu vou aplicar para esse aqui. Não, não, porque é tudo muito raso e eu só preciso observar de uma forma meio grosseira se tem uma certa consistência dos resultados. É mais buscar inconsistências do que buscar alguma coisa mais significativa dentro de um subgrupo específico, tá bom? Para a gente terminar aí esse último slide, eu quero terminar com esse slide porque eu vou amarrar com uma aula só sobre valor de P e multiplicidade depois. A multiplicidade é um conceito estatístico que diz basicamente que quanto mais eu testo uma hipótese ou mais hipóteses, mais chance eu tenho de obter resultados diferentes. Tá? Então, quanto mais eu testo a mesma coisa, mais chance eu tenho de ficar obtendo resultados esquisitos. Tá? Então, o que significa aqui para gente, nessa aula de análise de subgrupo, é que quanto mais subgrupos forem avaliados, maior é a chance de eu encontrar resultado positivo por acaso, tá? Ou encontrar resultados inconsistentes por acaso. Tá? Então, eu analiso 10 subgrupos, é diferente de 20, é diferente de 50. Às vezes, em 50, eu posso encontrar algum subgrupo que seja, meu Deus, essa intervenção para esse subgrupo foi maravilhosa, ou então não teve diferença nenhuma, ou então foi muito ruim, e isso pode não significar absolutamente nada. Tá? Então, a mensagem aqui é: em estatística, se você procura o suficiente, você vai encontrar diferença em qualquer estudo. Então, isso é importante. Tem um exemplo clássico aqui, que é o estudo ISIS-2, que é um estudo de cardiologia que avaliou o benefício de aspirina após infarto agudo do miocárdio.
tá? E é do final da década de 80, e o resultado principal é que teve uma redução significativa na mortalidade, como hoje a gente já sabe muito bem. O que é curioso é que esse estudo ele fez uma análise de subgrupo por signos do zodíaco, acredite se quiser. Aí, e o que foi observado ali é que pacientes do signo de Áries, Touro e Gêmeos se beneficiaram da aspirina, enquanto que pacientes de signo de Libra e Capricórnio, por exemplo, não se beneficiaram da aspirina. Tá? Então isso significa que você vai infartar aí semana que vem e vai doer seu peito, você tem uma aspirina, você fala, ai, nossa, eu tô infartando aqui, mas eu não vou tomar essa aspirina porque eu sou de Capricórnio. Claro que não, né? Então, isso significa basicamente que escolheram um subgrupo que não tem bioplausibilidade nenhuma com a doença, não faz o menor sentido, e eu encontrei resultados positivos aí dentro desse subgrupo, o que não faz o menor sentido, tá? Então, aqui a mensagem é que significância estatística isolada, ela nunca é suficiente para demonstrar um modificador de efeito verdadeiro, tá? Então, multiplicidade é meio complicado, a gente vai explorar isso um pouco mais em valor de P mais para frente, tá? Mas quero deixar a mensagem final aqui que nem todo resultado estatisticamente significativo representa um efeito real. Eu tenho que pensar para além dos números, eu tenho que fazer o casamento da bioplausibilidade com os números, em tudo, tá? Mas aqui especificamente falando na nossa análise de subgrupos. Se tiverem dúvidas, então, podem escrever aqui ou mandar no meu e-mail e agradeço mais uma vez pela atenção de todos. Muito obrigado